Filme fala sobre o último mistério de Nossa Senhora de Fátima. Igreja celebra as vocações, os sacerdotes e as famílias. E ainda o colégio mais antigo de BH completa 115 anos. Tudo isso no Horizonte Notícia, que começa agora. Está em cartaz nos cinemas do Brasil a produção internacional Fátima, o Último Mistério. O filme documentário relembra as aparições de Nossa Senhora em Portugal, reconta fatos, entrevista especialistas e fala da importância das mensagens de Nossa Senhora no passado, no presente e para o futuro da humanidade. As aparições de Nossa Senhora são estudadas até hoje. Um filme foi lançado para recriar todos os passos dessa história. Fátima, o Último Mistério, é um documentário fiel aos fatos acontecidos, com entrevistas de especialistas internacionais que explicam a importância das mensagens de Nossa Senhora. As grandes transformações que han cambiado a história de milhões de pessoas e que han cambiado o mundo ha sido o cumprimento de lo que la Virgen pidió en 1917. El Papa Juan Pablo II, al consagrar Rusia al corazón inmaculado de María, cambió la historia de la humanidad y evitó, como dijo Lucía de Fátima, cambió el mundo y evitó la Tercera Guerra Mundial. Y hay otros muchos problemas actuales que pueden cambiar. Sim. Em suas aparições, Nossa Senhora sempre pedia para que os pastorzinhos rezassem pela paz no mundo. Viam na oração a melhor arma para combater os atritos e guerras. O Papa Emérito hoje, Bento XVI, ele sintetizou em duas palavras: arrependimento e conversão. É a síntese, aquela pessoa que, foi arrependimento e conversão. No ano 2000, Papa João Paulo II beatificou as crianças videntes em Fátima. Dom Gusmão estava presente. Quando o Papa João Paulo II chegou àquela imensa praça, ele ajoelhou-se diante de Nossa Senhora. Não houve nenhuma palavra pedindo para o povo se ajoelhar. A multidão, na mesma hora, se ajoelhou com o Papa. A grande questão levantada pelo filme é se as mensagens de Fátima poderiam nos dar pistas sobre o futuro. Cerca de 30 professores, mestres, padres e estudiosos se envolveram nessa produção que busca entender mais a fundo os impactos dessas aparições na história e até, quem sabe, no futuro. La Virgen efectivamente dio un mensaje mundial y por lo tanto no es algo que se limita a las fronteras de Portugal o de los países de habla portuguesa, de Europa, no. Es efectivamente un mensaje para la humanidad, porque la humanidad está en peligro y entonces la Virgen nos va a ayudar a salir de esta confusión actual con el rezo del rosario, que es el arma más poderosa para cambiar el mundo. O único caminho é a nossa fé em Deus, o nosso entendimento que existe um Pai que olha e que cuida de nós. 8 missionários de uma comunidade religiosa de leigos irão observar os trabalhos promovidos pelo Vicariato de Ação Missionária em vilas e favelas. A ideia é que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa aprimorar esses serviços. A missa de envio dos trabalhadores foi durante as celebrações pela bem-aventurada Dulce dos Pobres. Há 14 anos, Ana Júlia dedica seu tempo ao trabalho missionário em várias comunidades de Belo Horizonte, ações que a levaram até o Moçambique, na África. É oferecendo uma palavra de fé, um gesto, um aperto de mão que Ana faz a diferença na vida de alguém. Tive uma experiência muito especial com uma mãe. Eu visitava essa casa, a mãe com 3 filhos. E um dos filhos, ela tinha muita dificuldade, muita rejeição com esse filho. E eu falava com ela, abraça seu filho. E ela balançava a cabeça negativa.
E eu insistia, e ela nervosa com o filho. E aí, então, eu entendi que eu precisava abraçá-la. E neste espírito de caridade, o Vicariato Episcopal para Ação Missionária Vilas e Favelas criou em julho um conselho para conectar trabalhos já realizados pelo projeto Árvore da Vida. É o projeto de evangelização que nós chamamos de Projeto Itinerante Missionário Vilas e Favelas, onde os membros da comunidade católica Árvore da Vida vão estar visitando cada vila, cada favela da Arquidiocese de Belo Horizonte para poder conhecer a fundo aquela realidade e compartilhar essa realidade com o vicariato para que novas ações missionárias e pastorais possam ser realizadas a partir desses encontros, dessas visitas. Para marcar o início da ação missionária, uma celebração foi realizada na paróquia Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, no aglomerado da Serra. Dom Valmor, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, presidiu a missa. Isso nos faz pensar o quanto nós precisamos dar celeridade aos processos, a constituição de ministros e o nascimento de comunidades. Porque estes irmãos precisam de nós e é tarefa missionária nossa estar presentes no meio deles. O Vicariato Episcopal para Ação Missionária Vilas e Favelas promove a articulação de paróquias que têm comunidades em seu território. O seu compromisso é promover momentos de formação, colaborando para o fortalecimento dos direitos humanos. Lembra da Ana Júlia do início da reportagem? Ela e 7 missionários da comunidade Árvore da Vida serão enviados inicialmente para as vilas da região oeste de Belo Horizonte. Nós vamos, os grupos de pessoas, passar pelas várias casas das comunidades que já foram identificadas pela Arquidiocese, visitando essas casas. Depois nós vamos pegar todas essas informações e elaborar trabalhos missionários junto com todo o vicariato para ações missionárias e também em especial com o Conselho para Vilas e Favelas. Nesse domingo, dia 12, terá início a segunda grande romaria do caminho religioso da Estrada Real. Peregrinos, neste ano, irão partir do Santuário de Aparecida até o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, onde chegam em 15 de setembro, dia da padroeira de Minas. André Cristino acompanhou a expectativa de um dos romeiros, que irá percorrer a pé o trecho pela segunda vez. A mochila já está pronta com tudo que Cláudio precisa para caminhar. O equipamento de peregrino tem que ser muito sucinto, o equipamento básico do cotidiano dele. É legal, assim, a mochila, né, uma mochila pequena para condicionar as coisas que ele vai carregar no corpo o tempo todo. Assim, um recipiente para água, umas 3 mudas de roupa leves, né, para poder ir. Vai lavar todos os dias essa roupa, objetos de uso pessoal, escova de dente, creme dental, protetor solar. No dia 12 de agosto, ele começa o trajeto do caminho religioso da Estrada Real. Neste ano, a partida será no Santuário Nossa Senhora Aparecida, com destino ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. No ano passado, ele percorreu os 872 quilômetros do CRER. A Rota 550 celebrou os 250 anos de peregrinação à Casa da Padroeira de Minas. No caminho, 37 cidades e muitas histórias. Eu estava indo para Aparecida e, magicamente, a hora que eu olhei meu cajado assim no primeiro dia, ele tinha uma imagem, cara, uma mancha aqui que era, se você olhar, pode ver qualquer coisa, a gente conseguiu enxergar a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui. Foi muito legal. Além dos peregrinos, ciclistas, cavaleiros e motoristas de off-road percorrerão o caminho. No dia 14 de setembro, eles são aguardados em Caeté e no dia 15, dia da padroeira, se reúnem para a celebração no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. O exercício de fé é mais forte, porque você trabalha com incerteza o tempo todo, que a fé é isso, é incerteza. A gente tem que ter esse exercício para a vida da gente, né? E aí você trabalha com incerteza, porque desde o primeiro dia até o último, você não tem certeza que vai chegar. Você quer chegar, você almeja chegar, você foca no chegar, mas é dia a dia, porque eu não tenho certeza, eu posso machucar, posso ter uma indisposição, algum problema de saúde, sabe, tem inúmeras coisas que podem me impedir de concluir. O Papa Francisco propôs para este mês de agosto orações pela família. A videomensagem foi intitulada As Famílias, um Tesouro.
O pontífice justificou o título dizendo que, ao falar de famílias, ele tem em mente a imagem de um tesouro. Francisco alerta que o ritmo atual de vida, o estresse, a pressão do trabalho e a pouca atenção das instituições podem colocar as famílias em perigo. Por isso, pediu a seguinte intenção nas preces: para que as grandes escolhas econômicas e políticas protejam as famílias como um tesouro da humanidade. A Igreja no Brasil celebra a Semana Nacional da Família de 12 a 18 de agosto. O tema será o Evangelho da Família, Alegria para o Mundo, em preparação para o 9º Encontro Mundial da Família em Dublin, na Irlanda, de 22 a 26 de agosto. Estamos no mês das vocações e que celebra o Dia do Sacerdote, data em que a Igreja festeja o patrono dos padres, São João Maria Vianney. O Convívio Emaús fez uma homenagem aos sacerdotes com celebração do arcebispo Dom Valmor. São João Maria Vianney é o patrono dos padres. No dia dedicado a ele também é celebrado o Dia do Padre. Neste ano, o Convívio Emaús recebeu o clero, amigos e familiares para a confraternização. Neste ano nós estamos pela 11ª vez fazendo esse encontro de familiares de nossos padres no Dia do Padre, exatamente aqui no Convívio Emaús, que é um grande projeto importante para a formação de padres, para acolher os padres à maturidade sacerdotal, para qualificar a vida e o ministério de todos os sacerdotes. O encontro foi uma oportunidade para que os visitantes conhecessem toda a estrutura do seminário. O tour, guiado pelos próprios seminaristas, aproximou ainda mais os leigos da realidade do clero. Se sente bem aqui dentro, sabe? Você entra aqui sem aquela coisa assim boa. Uma beleza para incentivar mais ainda os seminaristas, para aconchegar mais pessoas ainda para seguir a vida religiosa. O dia de celebrar o chamado para a missão de servir foi também um dia para reforçar o desejo de ser voz do Evangelho. Reforça em nós o sentido de ser padre na Igreja Particular de Belo Horizonte, como também a união e a fraternidade do nosso clero, juntamente com o nosso arcebispo e com os bispos auxiliares, com todo o povo de Deus. Daqui a pouco você confere as mobilizações pela vida e contra o aborto aqui na capital. Voltamos já.